Ô Jorge, onde é que você tava? Que eu tô aqui morrendo de fome. Você tá comendo aqui, nem pediu pastel pra mim, é isso, né? Não, tudo bem. Gente, enquanto eu continuo aqui discutindo com o Jorge aqui, fiquem com mais uma dica aí, viu? Ó, pode pedir pra mim aqui, ó, um de camarão com queijo, carne seca com queijo, 4 queijos, um japa e um russo. Acho que tá suficiente. Você ouviu, né? Sabe aquele momento de happy hour, aquela churrascada com os amigos, aí você fala assim, bom, eu preciso escolher uma boa cerveja, você quer dar uma impressionada. Só que aí você vai nas cervejas comuns que tem aí, só que não, eu tenho uma dica que o Danilo vai dar pra você. Mas antes, Danilo, eu estou aonde? Nós estamos aqui na galeria do Shopping Market Paulista, na nossa loja que é o Broads Beer. É uma pequena loja aqui com diversos rótulos de cervejas artesanais, né, nas quais nós focamos. Então, uma série de estilos variados aí de vários estados e locais do Brasil. Então, trabalhando com uma série de cervejas artesanais nacionais. Broads Beer. Então foi o nome e foi assim, vamos juntar os brother e beber. É mais ou menos isso. A ideia foi essa mesmo, de criar um ambiente aqui de amizade, descontraído, de camaradagem, de broads mesmo. Então, de broads para broads, eu tô vendo aqui que temos 3 tipos de cerveja. Te vai ajudar você a escolher bem uma cerveja artesanal. Para não ter erro, aquele erro de dar uma cerveja com muita amarga ou muito fraca, ou a pessoa não sabe nenhum estilo que agrade, a gente sempre está indicando uma cerveja de trigo. Ela não é uma cerveja amarga, então assim, aquela questão, você não vai se preocupar com amargor, então a pessoa talvez vai achar muito forte. Teor alcoólico também não é. Então o que acontece? A cerveja é composta do quê? Ela tem uma característica de um aroma que vai lembrar banana, cravo, que é característico da trigo tradicional, né? Mas eu tô vendo uma aqui, essa aqui o rótulo é preto e tudo que tem tarja preta é meio perigoso. Essa aqui é perigosa ou dá pra tomar de boa? Não, essa dá pra tomar de boa, super de boa. Ainda agora chegando um tempo frio agora de inverno, então nós estamos selecionando aqui uma cerveja que é da cervejaria Schornstein, de Pomerode, de Santa Catarina. É uma Stout, uma cerveja Imperial Stout, que é uma cerveja escura, ela tem um teor alcoólico um pouco mais elevado que as demais, e um aroma e um gosto que lembra café e um chocolate amargo. Então, assim, por ela ter essa característica de mais alcoólica, então a gente sempre indica agora pro frio, né? Geralmente o pessoal está acostumado a tomar uma cerveja escura agora no frio, e ela harmoniza também muito bem com algum tipo de chocolate, alguma sobremesa. Aqui, ó, você que quer paquerar, dar chavecada na mulherada, dá um chocolate presente com essa cerveja. Exatamente. Aí você vai se dar bem. Agora, essa aqui deu medo, cara. Essa aqui deu um pouco de medo. Essa aqui é aquela famosa roleta russa lá? Exatamente, a famosa roleta russa. É uma cerveja aí para quem já passou dessa fase aí começou a gostar de uma cerveja amarga. Daí é um desafio. Assim, uma cerveja de Campo Bom, Rio Grande do Sul. É o Diabo do Amargor. Então, porque o nome é uma cerveja que tem um índice de amargor muito mais elevado que as demais IPA, né, que é a India Pale Ale. Então, em 2015 ela foi considerada a cerveja mais amarga dentre as nacionais, artesanais, né, do Brasil. Então é o seguinte, essa aqui é pra curtir com os amigos, essa é pra namorar, essa é pra dar de presente pra sogra. Já tá estabelecido. Brothers Beer aqui no Market Paulista. E achou o adesivo da rádio, tem desconto, certo? Com certeza. Enquanto você empacota essas 3 pra mim, que isso aqui é presente agora, porque eu sou meio pidão, a gente pede mesmo. Enquanto eu tomo a minha cerveja, você fica curtindo aí o programa. Start FM. 9 horas em ponto, 9:01. Boa noite, galera. Mais um Papo Acelerado no ar ao vivo. Terça-feira, 9 de maio, eu, Leandro Álvares, editor da Auto Esporte, apresentador do Papo Acelerado, com vocês. Pé no acelerador, vamos embora, eu com o JP na mesa de som. Boa noite, JP. Boa noite, vamos acelerar nessa terça-feira. Vamos acelerar? O som tá beleza? Tô sentindo falta de retorno aqui. E aí, melhorou o retorno? Melhorou o retorno. Acelerou? Acelerei. Vamos lá, comunicação com a equipe do rádio aqui. Vamos que vamos, começar já com música, né? Tivemos a nossa trilha aí, mas o Ligo Rádio, lembra que a gente sempre vai ter músicas relacionadas a carros ou ligadas a filmes de carros e tudo mais. Selecionei hoje essa daqui pra vocês, saca só. Infinita Highway, Engenheiros do Havaí, rapaz. Quem tá acompanhando no YouTube aqui, o ao vivo,
que a gente tá ao vivo na rádio, no Instagram, no Snapchat, no YouTube também. Viu a lambança que eu e o JP tava fazendo aqui com o fone de ouvido, né? É cabo pra tudo quanto é lado, som que sai, som que não sai, tá saindo, vocês estão ouvindo legal aí, né? E Infinita Highway inspira a gente a fazer o quê? Acelerar, né? Não especifica um carro, mas é sobre estrada. E estrada, meu amigo, ainda mais uma Highway Estados Unidos, bem baixo, pezão embaixo, uma música de 1987, é isso aí. Liga o rádio, aumenta o som e bora agora falar de notícias, é o Start. Começando com a notícia do Ford Mustang. Vazaram informações nas últimas semanas, da semana passada para essa, do Mustang restilizado, que o carro que vai ter de série itens como partida remota do motor, aquele sistema que você consegue ligar o carro apertando o botão da chave, central multimídia, itens que a gente espera já para um carro nessa faixa de preço que vem para o Brasil finalmente como importação oficial da Ford. A Ford, pelo menos, prometeu isso dessa vez, falando que é real para o fim desse ano. Até o fim desse ano a gente vai ter o Mustang rival do Camaro que já é vendido no Brasil há alguns anos. E todo mundo pede, né? Fãs de muscle cars, que são esses carros musculosos, carros que nos Estados Unidos custam bem mais baratos do que aqui. O Camaro, por exemplo, é um carro de mais de 200 mil reais, 300 mil reais hoje no Brasil. A gente até falou dele na semana passada no Sem Freio. Nos Estados Unidos é carro de 40 mil dólares, carro para jovem universitário, não é carro para quem tem muita grana, só no Brasil que é. E o Mustang é o que vai acontecer, ele vem para o Brasil, virá para o Brasil, importação oficial, para ficar nessa faixa de preço, na faixa aí podemos chutar acima dos 300 mil reais. E vai vender, o povo gosta, né? Com certeza. Vamos ver se a Ford confirma o carro previsto aí para o segundo semestre. Deve atrasar? Pode atrasar? Pode, porque a Ford já atrasou o Ford EcoSport. A linha restilizada do EcoSport estava prevista para esse primeiro semestre. O carro vai ficar para junho e talvez julho. Mais provável que julho, comecinho de julho, o lançamento oficial do EcoSport. Mais notícias, Volkswagen, falando de lançamento, a Volkswagen confirmou importantes lançamentos até o fim desse ano e muitos desses carros que vêm para o Brasil. Por exemplo, o Polo. O Polo que começa a ser produzido em junho na Europa. Esse carro vai ser fabricado no Brasil e ele chega aqui no Brasil até o fim do ano. Provavelmente também lá para o mês de agosto, final de julho, comecinho de agosto, é a promessa do Polo. Vai ser um hatch médio, um hatch compacto premium, para brigar aí hoje com modelos como Ford Fiesta, contra modelos da Hyundai o HB20, a versão topo de linha. Vai ser um carro na faixa aí dos seus 50, 60 mil reais. Posicionado acima do Gol e abaixo do Golf. Um carro com uma plataforma nova, a plataforma MQB, a mesma plataforma do Golf, é um carro que promete. Assim como o T-Roc, que é um SUV que vai ser revelado em agosto na Europa. Esse carro, a Volkswagen fala por enquanto que não vai trazer para o Brasil, mas na boa, eu acho que ele vem. Acho que ele vem para brigar com modelos como HR-V, para brigar ali na faixa de preço dos 90, 100 mil reais. A Volkswagen não tem um carro, um SUV nessa faixa. A Volkswagen tem hoje o Tiguan, mas a nova geração do Tiguan é um carro ali para ficar num degrau acima, onde tem modelos como o CR-V e o Tiguan também é outro lançamento previsto aí até o fim do ano. Outro carro que vem para o Brasil, previsão de novembro, é o Volkswagen Virtus, que é a versão sedã do Polo. Vai ter esse nome, Virtus. Não vai ser nada de Polo sedã. Touareg e Jetta, também no mês de novembro. A nova geração do Jetta, um carro que não muda há muito tempo, é um sedã médio referência no segmento, principalmente agora que ganhou. Agora não, já tem um tempinho, ganhou um motor 1.4 Turbo Flex, um carro que anda bem, mas que está ultrapassado em termos de plataforma. Hoje a gente tem modelos como o Chevrolet Cruze, o Honda Civic, o próprio Corolla, que é líder de vendas. Pouca gente quer saber do Jetta. E no primeiro momento o Jetta vem para os Estados Unidos. Provavelmente para o Brasil, a versão para o Brasil só vai ser lançada no ano que vem. Tá aí os lançamentos da Volkswagen. Volkswagen que faz tempo que não tem um modelo de tanto barulho. E vai vir forte com o Polo, viu, JP?
Que bom, estamos esperando. E tomara que, né? Venha tudo mesmo. E aproveitando aqui para mandar um abraço pro pessoal que está no YouTube, o Fernando Silva, por exemplo, que mandou uma pergunta aqui. Ele não sabe se a gente falou sobre quer saber o que eu acho do Renault Kwid. É o novo compacto da Renault que vai ser lançado no Brasil também, mais lançamento previsto aí. Previsto não, vamos cravar. É um carro que vai chegar aí em julho no Brasil. E como compacto ele vem para brigar no segmento de entrada hoje que a gente tem ali Fiat Mobi, Volkswagen Up e a própria Renault usou o Up para fazer provocações. Eles divulgaram um vídeo, um teaser desse carro, do Kwid, provocando o Up, falando que ele é mais espaçoso, né, pelo fato de ser um carro compacto que você tem que ser um carro baixinho, as pessoas hoje gostam de carros mais altos, né? Então o Kwid vem para provocar e provoca até na classificação, porque ele é um compacto, é um hatch compacto, mas a Renault diz que é um SUV. Eles podem dizer o que quiser. De novo, a gente cai nessa história de SUV ou não é? A Honda fez isso com o WRV, que a gente falou nos programas passados, né? Mais um aí que vem intitulando SUV. E eu disse também, né, JP? Quando todo mundo fala que é SUV, ninguém é SUV, né? É verdade. Daqui a pouco você vai falar que é SUV para mim, né? Notícia importante aí para todo mundo no Brasil sobre a CNH, carteira de motorista, que vai passar a ter aquele chamado QR Code, que é aquele código, né, de barras que você consegue, tirando uma foto pelo celular, ter todas as informações a respeito do produto. No caso, vai ser sobre a CNH. O Ministério das Cidades apresentou hoje mesmo, junto com o Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, a carteira nacional com essa tecnologia. E a novidade já foi validada desde o 1º de maio e vai permitir o acesso rápido aos dados dos motoristas. E o Denatran já afirmou que não é necessário trocar de documento para possuir o código. Quem tem a carteira ainda, por exemplo, a minha vai vencer agora em julho. Eu não preciso antecipar nada. Na renovação, eu já vou pegar a carteira nova com o QR Code, então não precisa correr, não precisa antecipar nada. Tem a sua carteira ali válida por mais 2, 3 anos, continua com ela. Isso Ótimo. Você vai mudar a partir do momento que você renovar. Mais segurança, né? Mais praticidade. E mais rapidez também, né? Mais rapidez também. O celular, ainda bem que a minha só daqui a 4 anos vence só de novo. 4 anos? Então... E lembrando que quem está rodando com a carteira vencida tem 1 mês só de permissão ali para poder usar a carteira de motorista antes da renovação, né? O Detran permite aí 1 mês até você, de fato, renovar. E é super tranquilo hoje em dia. Vai num poupa-tempo, você pega, dependendo do poupa-tempo. A última vez que eu fiz, eu peguei no mesmo dia. Cheguei cedinho, já paguei a taxa lá. E no mesmo dia, falar, meia hora tá pronto, já me entregaram. Já sai com a carteira novinha, com a foto nova, bonitona. Essa minha demorou, porque eu não fui no poupa-tempo. Eu fui naquelas agências, empresas lá que fazem isso, então demorou bastante. Tem gente que usa com despachante, na boa, se você tem tempo, vai no poupa-tempo, né? Tem tempo? Vai no poupa-tempo que é rapidinho, resolve lá. Hoje é dia 9 de maio, mas eu vou falar de uma data que vai ser no dia 13, próximo sábado, né? Véspera de Dia das Mães, é comemorado o Dia do Automóvel. Dia do Automóvel, que é uma data aí celebrada em função da inauguração da primeira estrada pavimentada do Brasil. A primeira estrada que não era de terra, que ligava Duque de Caxias a Petrópolis, no Rio de Janeiro. Foi inaugurada em 1926, em um ato assinado pelo Getúlio Vargas, na época da ditadura ainda no Brasil. Está aí, no dia 13 de maio, por causa da inauguração dessa estrada, decretado o Dia do Automóvel. É o dia também da abolição da escravidão, né? Hoje somos escravizados no trânsito, comemorando o Dia do Automóvel. E, falando de automobilismo, foi o dia do primeiro GP de Fórmula 1 em 1950, Grande Prêmio da Inglaterra. A primeira corrida da história da Fórmula 1 foi disputada também no dia 13 de maio. Na ocasião, a vitória de um italiano, Giuseppe Farina, correndo com o carro da equipe Alfa Romeo que hoje pertence à Ferrari. A Ferrari, inclusive, esse ano agora eu não lembro se eles estamparam o logo da Alfa Romeo no carro, mas no ano passado tinha a estampa Alfa Romeo, que a Fiat, o grupo Fiat, quer fortalecer de novo e começou a destacar no carro da Ferrari. A Alfa Romeo saiu faz muito tempo da Fórmula 1 e o Giuseppe Farina foi também o primeiro campeão da categoria, vencedor da primeira corrida da Fórmula 1 e o primeiro campeão de Fórmula 1.
9h14. Já que estamos falando de Fórmula 1, meu amigo, agora é hora de Diário da Velocidade. Toda semana uma lembrança do universo das pistas. Ó, o Fernando mandando aqui, valeu, obrigado. Valeu você, Fernandão. Falamos sobre o Kwid e aproveitando, o que eu espero do Kwid? Eu espero um produto de qualidade, pelo que a gente viu no Salão do Automóvel. É um carro que, comparado ao seu antecessor, que era o Clio, é muito melhor, com desenvolvimento de design aqui no Brasil, um carro pensado para o Brasil. Então eu acho que a Renault vem com um carro bacana. Vamos ver preço e tudo mais. A gente reclamou e vamos falar hoje sobre o Up restilizado. Semana passada eu tinha comentado sobre os preços do Up e hoje no Sem Freio a gente vai falar mais sobre ele. Uma das críticas foi sobre preço. E já que a Renault cutucou o Up no comercial, eu espero que eles venham com um preço mais agressivo para poder brigar, né? Mas vamos falar aqui de Diário da Velocidade. O que aconteceu no dia 9 de maio no passado? 3 grandes prêmios da Espanha, em 93, 2004 e 2010. Todos disputados no dia 9 de maio. Em 93, Alain Prost venceu, 2004, Michael Schumacher, em 2010, Mark Webber, sendo que todos eles largaram na pole position. Por que eu destaquei GP da Espanha? No circuito de Barcelona, porque nesse final de semana temos corrida de Fórmula 1 e a gente já entra no Stop and Go, rapaz. Teremos o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, a 5ª etapa da temporada 2017, o campeonato que tem o Sebastian Vettel na liderança com 86 pontos, o Hamilton é o segundo com 73 e o Valtteri Bottas na cola ali também, 63 pontos. 4 corridas, 3 vencedores até agora e aí um Grande Prêmio da Espanha que deve registrar de novo ali a Ferrari como favorita, pelo que a gente viu na pré-temporada, porque a pré-temporada foi disputada no Grande Prêmio, no circuito de Barcelona. Todos os testes aconteceram nessa pista e a Ferrari chamou atenção na ocasião. Não só na ocasião, como na temporada aí já foram 2 vitórias e o Vettel lidera o campeonato. Vai ser a 47ª edição do Grande Prêmio da Espanha, a 27ª em Barcelona. No ano passado, vale a lembrança, a vitória foi do Max Verstappen, a primeira do Verstappen na Fórmula 1, até agora a única, mas ele se tornava ali o mais jovem campeão da categoria com 18 anos de idade apenas. O Raikkonen da Ferrari foi o segundo colocado, chegou coladinho no Verstappen, parecia que ia esboçar uma tentativa de ultrapassagem, não fez nada, e o Vettel foi o terceiro colocado. As Mercedes abandonaram no ano passado. Na primeira volta, o Hamilton bateu no carro do Rosberg. Logo nos primeiros metros ali, os dois abandonaram, começou ali a briga, a guerra Hamilton e Rosberg, que terminaria no fim do ano com o título do alemão, do Nico Rosberg. Largar na pole position nessa pista é muito importante. Nas últimas 10 edições da prova, o pole position venceu 7 vezes, então a briga pela pole vai ser quente, vai ser disputada. Pela última corrida no Grande Prêmio da Rússia, a Mercedes mostrou que não está com um carro tão forte para a classificação. A pole foi do Vettel, inclusive. Então, vamos ver quem larga na frente. A pole é importante. Eu apostaria ali minhas fichas no Vettel nesse momento, no Sebastian Vettel. Mas, de olho na Mercedes. A briga, de novo, vai ficar entre as duas. Só que vale a pena a gente também ficar de olho nas outras equipes, porque o Grande Prêmio da Espanha é uma etapa que marca ali a atualização de muitos componentes. A primeira prova para valer na Europa, que as equipes vêm com atualizações nos carros. A Red Bull, por exemplo, que até agora está decepcionando, o JP, vem aí com um pacote renovado, estão prometendo um novo carro, um carro praticamente novo em termos de aerodinâmica, motorização, um motor Renault um pouquinho mais forte. Vamos ver se a Red Bull encosta. Vamos ver se a Red Bull dessa vez vai ter asas, né? Se vai ter asas. Depois fala que eu tenho piada de pai no trabalho. Não. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Pergunte. Pra você, vamos ver, aposta deste ano, quem será o campeão da Fórmula 1 deste ano? O campeão deste ano vai ser o Lewis Hamilton. Não é só porque eu torço pro Hamilton, mas pensando no conjunto da ópera, a Fórmula 1 hoje privilegia um carro constante que não quebre, porque se você consome mais de 4 motores, você começa a sofrer penalizações. Perder 10 posições no grid de largada, por exemplo, na troca no motor. Na troca de um turbo também. Todos os pilotos ali têm limites. E a Ferrari já gastou, de 4 turbos que pode usar no ano, já gastou 3 no carro do Vettel e do Raikkonen. Então, logo, os carros da Ferrari vão começar a sofrer punições de largada. Vão ali, mesmo que o Vettel faça a pole position, ele vai largar na 5ª posição, por exemplo. E isso eu acho que vai beneficiar a Mercedes, que está com um conjunto mais forte. Além do que, a Mercedes tem
carta na manga aí, eu acho que eles vêm com um carro forte para as próximas etapas. Só que ninguém subestime Sebastian Vettel. O Vettel, aliás, eu acho que foi até nessa edição aqui da Autosport, lembrando, Autosport desse mês, espero eu compro já nas bancas, estou mostrando aqui para o pessoal no YouTube. Vou mostrar também aqui, que é bem o que você perguntou, JP, olha aqui o que temos. Vamos ver aqui, enquanto eu acho aqui, que fala justamente sobre essa briga de Hamilton e Vettel, que é a primeira vez que eles brigam pelo título na Fórmula 1 também. E tá aqui, ó, o título Treta Inédita da Boa, Hamilton versus Vettel. E eu deixo claro aqui, cruzando os números dos dois, né? Dos dois, um tetracampeão, Vettel, o Hamilton tricampeão. E o meu palpite aqui, Hamilton tetracampeão. E o vice vai ser do Sebastian Vettel, mas para mim vai ser aquela briga até a última prova. A Ferrari tá hoje com o melhor carro, por exemplo. Então, tá aí meu palpite. Vai ser na última prova, provavelmente saberemos. E por que eu fiz essa pergunta? Porque eu li Auto Esporte. Você leu? Por Olha, que aí. você acha que a gente fala? Leia também, tá na banca. E falando em vitórias no Grande Prêmio da Espanha, o recordista de vitórias nessa pista é o Schumacher, Michael Schumacher, 6 vezes ganhou nessa prova. Dos pilotos em atividade, o Alonso e o Kimi Raikkonen, 2 vitórias cada. Vettel, Hamilton, Verstappen e Felipe Massa, 1 vitória cada um deles. O Massa que venceu em 2007 nessa prova. Nesse final de semana, meu palpite para o Massa é conquistar pontos. É uma pista que a Williams costumou na pré-temporada, andou bem. Vamos torcer para manter esse ritmo, mas em termos de resultado, se ninguém quebrar, não acontecer nada de estranho, é uma prova para o Felipe Massa chegar ali na 6ª, 7ª posição. Vamos torcer para conseguir um pouquinho melhor que isso. De pole position, o Schumacher também é o recordista, foram 7 poles. Dos pilotos em atividade, Raikkonen e Hamilton 2 poles, Alonso e Felipe Massa 1 pole position cada. Faz tempo que a gente não vê o Massa largando em primeiro, a última vez foi em 2014, Grande Prêmio da Áustria. Repito, a não ser que aconteça uma coisa muito errada, a gente vê o Massa largando nas primeiras posições, que dirá na pole. Meu palpite é para que ele chegue ali na 6ª posição, com o carro da Williams hoje é o que dá para fazer. Esse foi o Stop and Go, Fórmula 1. E quem quiser ver mais sobre Fórmula 1, me acompanha nesse final de semana no Facebook da Autosport, transmissão dos lives, acabando o treino, acabando a corrida, mesmo no domingão de Dia das Mães, teremos ali uma meia horinha para analisar todos os detalhes dessa prova, que tomara que seja boa, porque a previsão, considerando que é uma pista de difícil ultrapassagem, e os carros hoje estão muito difíceis para ultrapassagem, vai ser uma prova chata nesse aspecto, viu? E já vou avisando, não vai ser muito boa. Vamos ficar de olho. 9h22, chegou a hora da gente falar de tecnologia. Vamos falar sobre algumas coisas que tem no carro que o povo nem sabe que existe? Vamos lá. Principalmente eu. Tem coisa que você falou semanas atrás que eu nem sabia que existia dentro do Mas carro. existe, rapaz. Por exemplo, a gente até já falou disso, mas não entramos em detalhes. Parque Assist. O que é o Parque Assist? O Fernando falou aqui que a transmissão tinha saído do ar no YouTube, mas voltou. Voltou. Boa que voltou. Fica ligado aí, Fernandão. Parque Assist, carros como o Volkswagen Golf tem, o Jeep Renegade tem como opcional, mas tem. É aquela tecnologia que você, JP, que não faz manobra, não faz baliza direito, vai conseguir fazer numa boa. Gostei! É um botãozinho que você aperta no carro, você tá ali parando o carro na rua, na vaga de rua normal. Se você dá seta para o lado que você quer estacionar, apertou esse botão do Parque Assist, o carro vai ativar os sensores laterais para identificar uma vaga que caiba o carro. Você vai começar a andar devagar e aí ele vai informar no painel, para o carro, achei a vaga. E vai te dar as coordenadas. Fala, engata ré, você engata ré, solta a mão do volante. Só vai acelerar e frear. Vai acelerando, engatou a ré, o volante vai girar, vai fazer toda a volta. Você vai acompanhando ali, porque os carros geralmente tem ali no monitor falando até quando você tem que acelerar, você vai olhando pela câmera e ele indica. Agora você para, coloca para ir para frente de novo. Não encosta no volante, ele vai encaixar até uma hora que vai colocar na vaga. Eu gostei, você só coloca a marcha e acelera e ele breca. faz, Gostei. Exatamente. Alguns carros só tem para vagas de estilo baliza, que você para na rua, mas os mais atuais estão vindo também com a que faz tipo de vaga de supermercado, por exemplo, aquelas perpendiculares, né? Então é só você selecionar o tipo de vaga que você quer e o carro estaciona sozinho.
Gostei. Só controlando. Mas isso pode ser colocado, mesmo que o carro não tenha, pode ser colocado em qualquer carro? Não, isso não pode. Isso não pode porque envolve vários sensores, o carro tem que ter vários recursos de tecnologia, não adianta você ter seu Uninho velho, eu no meu Vectra, não vai dar. Você tem que comprar o carro que tenha isso. Adaptar esse tipo de coisa, item de segurança, não é legal e nem tenta. Park Assist não dá para colocar em qualquer lugar como acessório. Ou o carro tem ou não tem. O que você pode ter, o carro, você comprar um carro que não tem, o carro permite ter isso. Ele não vai ter como item de série. A fabricante oferece como opcional. Isso é uma coisa. Isso pode acontecer. Mas você pegar lá seu Fusquinha, eu quero Park Assist no meu Fusca, não rola. Coloca lá um sensor, nem que seja uma bexiga amarrada atrás para estourar e você vai identificar. Esse é o Park Assist. Mas é bom saber, porque às vezes tem gente que, como eu, por exemplo, Sim. Se eu tivesse um carro, eu já teria tentado colocar. E o legal desse quadro de tecnologia é esclarecer muitas vezes isso, porque tem gente que compra o carro e às vezes nem sabe que tem. Ou sabe que tem e não sabe usar. Por exemplo, tem carros que são muito fáceis de você usar o Park Assist. Carros da Volkswagen são fáceis, carros da Audi também é um sistema fácil, mas os carros da Mercedes é muito chato. Não é fácil. Uma hora eu vou parar para falar exatamente como é que faz o Park Assist, ou a gente grava até um videozinho e solta depois no YouTube para o pessoal ver. Mas é enjoado. Ele não te passa tanta precisão. E tem outros carros também que vão além. Eu andei recentemente no BMW Série 5, a nova geração do Série 5 super tecnológico, que no caso do Série 5 Park Assist, você não precisa nem colocar a mão no câmbio, não precisa fazer nada. A única coisa é você ter que segurar o botão durante todo o processo. Tem um botão no console, ele identificou a vaga, você vai segurar. E não vai acelerar, não vai pôr a mão no volante. No volante você já não coloca, né? Mas não vai encostar nos pedais. Ele vai fazer tudo. Ele engata a marcha, ele acelera, freia. Quando terminar tudo, você solta o botão. Só que em termos de praticidade, eu já acho que não tinha que ter essa de você segurar o botão. Para mim, já abusando, né? A tecnologia, a gente quer, quando você dá um pouquinho, você quer mais, né? Só aperta uma vez e... Exatamente, apertou uma vez e fica lá, assim, com a mão na cabeça, lendo o jornal, lendo Auto Esporte, você não vai fazer mais nada, né? Mas é um carro desse, a manutenção tem que ser muito rigorosa, porque se dá uma pane na hora desse sensor aí, vai bater em tudo que é lugar. Exatamente. O Fernando Silva falando aqui, o Vectrão com o Park Assist ia ficar bacanudo, falando do meu Vectrão. Vectrão que amanhã vai voltar a rodar. Quer ver o Vectrão? Me adiciona lá no Snapchat Les Álvares, L-E-S Álvares. E vamos para mais um item aqui, o Brake Hold. Eu já conversei contigo sobre o Brake Hold, que carros que hoje em dia que facilitam, é um recurso que para o dia a dia no trânsito é muito prático. Que você tem lá um botãozinho que, quando o carro para no farol, você não precisa estar carro automático, você pode tirar o pé do freio que ele não vai andar. Você parou numa ladeira, parou ali na rampona, pode tirar o pé do freio e ficar numa boa. O carro segura. Você não precisa colocar o câmbio, a alavanca do câmbio do carro automático na posição P, muito menos ficar segurando ali. Uma vez que você usa isso, você nunca mais quer um carro sem. Exemplo de carro que tem isso, Honda HR-V. O HR-V, um dos pontos positivos do HR-V é isso. Ele tem a função Brake Hold que facilita muito. Além do freio de mão elétrico, você não tem mais aquela alavancona de freio. É um botãozinho que você pressiona para baixo ou para cima e aciona o freio de mão. Tecnologias, né? Antes da gente ir para o intervalo, mais uma, o assistente de partida em rampa, que facilita também demais a sua vida. Aquele negócio de isso tem para carro manual e para carro automático. Você tá lá parado na subida. Aquele receio de o carro vai descer, né? Ou você segura o carro no freio de mão para subir. O Nissan Kicks tem isso, por exemplo. Você tira o pé do freio, ele não vai descer por alguns segundos, ele segura ali. É o tempo necessário de você tirar o pé do freio com calma, sem pressa, não precisa ser nada rápido. Tirou o pé, acelera, você sai de boa, assistente de partida em rampa. Tanto para aclive quanto declive. Para declive também. Para manobra isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Carros grandes, tipo van, furgão, nos novos já vem com isso ou depende também? Não, carros, quanto mais caros, eles mais tecnologia têm embarcada, né? Se você pegar, por exemplo, falei o HR-V tem isso, você pegar modelos do segmento mais para cima, como o Hyundai Santa Fé, carrões, a maioria tem esses recursos. O que é muito bom, tecnologia muito bem-vindo, e a gente vai esclarecer toda semana aqui essas traquitanas que tem no carro, que às vezes a pessoa, você, motorista, dono do carro, não sabe
como usar, né? Vamos para nossa pausa? E Vamos. Na sequência a gente vai ter oficina. Hoje o tema é bacana. Não saia daí porque a gente vai falar sobre práticas ruins para o carro e para sua segurança, por exemplo. Deixar o carro no ponto morto enquanto você está na banguela, você acha que isso é bom? Você vai saber já já. Voltamos. Start FM. Gente, tô aqui já ó, me divertindo com o martelo do Thor, aqui na Mangekyou Animes. É um dos produtos que tá vendo aqui. Você encontra todo o universo da cultura pop japonesa. Recarga de jogos, animes, mangás, enfim, gente, tem de tudo aqui. Você passa um bom tempo aqui na loja se divertindo, enfim, escolhendo. Gente, venham conferir, porque são várias opções aqui. Olha, a gente fica horas aqui dentro, porque uma coisa é mais interessante que a outra. Então venham pra cá, aqui no Market Paulista, no subsolo, o número da loja é 58. Venha conferir. Gente, eu tô agora aqui me sentindo até mais calma, com esse cheiro delicioso, com essa energia boa aqui. Eu tô na loja Kali, que é uma loja de roupas indianas. Eles vendem também incensários, vendem incensos. Enfim, gente, aqui é um verdadeiro mundo indiano. Eles têm todos os artigos indianos, tudo que você possa imaginar. Então vem aqui conferir. Ó, por exemplo, esse incensário aqui, todo de madeira, trabalhado, lindíssimo, por R$35 só. E também tem outra dica, viu? Os incensos que por aí no mercado você encontra 15, 20, aqui tá muito mais barato. A gente tem incensos aqui a partir de R$5, então tá imperdível, gente. E além de tudo, você vindo pra cá, encontrando o adesivo da Start FM, você também tem desconto. Então não esqueça, venha pra cá, aqui no subsolo do Market Paulista, Kali é o nome da loja. Não perca, venha conferir. Start FM. Papo acelerado na Start FM 9h32. Vamos que vamos pro segundo bloco aí do nosso Papo Acelerado. Agora o quadro Oficina, que hoje o dia vai ser para a noite, né? Vamos falar aí sobre práticas ruins para o seu carro e também para a segurança. E para isso eu vou conversar agora com o Antônio Fiola, que é presidente do Sindirepa, a entidade que representa as oficinas independentes do Brasil. Boa noite, Antônio. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos aí da Rádio Start FM, do programa Papo Acelerado. Muito obrigado. E o Antônio vai nos ajudar a esclarecer vários assuntos, como, por exemplo, aqui a Miriam Nogueira colocou no YouTube, falando sobre queimar a embreagem. A gente vai chegar lá sobre esse assunto, que também não é nada bom para o carro, você andar com o pé na embreagem. É verdade. E, não, vamos começar por esse item, vai? Andar com o pé apoiado na embreagem, que pensando no trânsito, muitas pessoas, carros com câmbio manual, deixam o pé ali para o descanso e não sabem que estão acabando com a embreagem do carro, né, Antônio? É verdade, Leandro. Inicialmente, a gente sempre gosta de deixar claro para o usuário do veículo que a manutenção preventiva ela é sempre muito melhor, mais eficaz e mais barata que a manutenção corretiva. Então, se a gente sempre agir no sentido de prevenir, a gente vai gastar menos. Andar com o pé apoiado na embreagem é um hábito que a gente acaba criando com o tempo de direção. E é um hábito extremamente errado, porque ele prejudica e diminui a vida útil da embreagem. Quando você apoia o pé na embreagem, você está forçando o rolamento e forçando também os outros dois componentes, que é o disco e o platô da embreagem. Isso pode comprometer a vida da embreagem até 30%, ocasionando aí uma despesa extra. E a troca da embreagem não é uma troca barata, né? Dói no bolso, né? Tanto pelo preço das peças como a mão de obra, principalmente, né? Quando você vai ver o preço da mão de obra ali, você cai da cadeira, né? Porque você, para trocar a embreagem do carro, geralmente você, dependendo do modelo, ou você remove o motor ou você tem que remover o câmbio. Então isso é uma mão de obra geralmente muito cara e tem que trocar o conjunto, né? Porque uma vez que a mão de obra é grande, você nunca vai trocar só o platô, só o disco ou só o rolamento. Tem que trocar todo o conjunto. Então isso pode variar em um carro popular de começar em 500 e dependendo do modelo de luxo até R$1.500. Agora vamos pensar numa situação, Antônio, de uma pessoa que compra o carro zero e tem esse hábito de andar com o pé apoiado na embreagem. Comparado a uma pessoa que não faz isso, qual é o tempo de vida útil aí da embreagem do carro? A pessoa que não tem esse vício, vai trocar com qual quilometragem vai fazer esse tipo de manutenção comparado a uma pessoa que tem o vício? Geralmente uma embreagem que você utiliza meio estrada e cidade, né, um uso variado entre cidade e estrada, ela vai durar aí 60 mil quilômetros, até 80, em alguns casos 100 mil quilômetros. Certamente uma pessoa que tem o hábito de andar com o pé na embreagem no uso mais de cidade, ela não chega a 50 mil quilômetros.
É uma diferença absurda, né? Muito grande. Então vamos criar o hábito correto. Tem um apoio para o pé ali no lado esquerdo do assoalho do carro. Você tem o tapete também. Apoia o pé no lugar certo, né, Antônio? Exatamente, você está correto. Trocou a marcha, já tira o pé da embreagem e põe o pé ao lado esquerdo do pedal, que vai sair bem mais barato no final da história. E eu faço até a provocação para os ouvintes aqui, começa a reparar no seu estilo de pilotagem, porque às vezes a gente chega para a pessoa e fala, você faz isso, e a pessoa, não, eu não faço isso, jamais. E começa a reparar, faz tudo errado, né? Outra coisa geralmente, sim, que entra nesse ponto aí também, é a questão de você descer com o carro em ponto morto. Tá ali na estrada, numa descidona, lá engata o ponto morto e deixa o carro ir ali na banguela. Isso é para fazer? Não. E aí envolve não só o aspecto mecânico, quanto o aspecto de segurança, né? A gente sempre brinca na oficina que o ponto morto só serve para ligar o carro, né? No restante você não deve utilizar, porque quando você utiliza o ponto morto, seja numa descida, seja numa estrada, falta sempre o vácuo para o hidrovácuo do freio. Então você vai ter um freio menos eficiente, porque ele vai ter menos vácuo. E você não tem o auxílio do freio motor, que é um freio que é utilizado geralmente quando você está engrenado. E uma coisa que as pessoas sempre esquecem é que isso não aumenta, nem diminui o consumo de combustível, porque quando você está reduzido numa determinada descida, numa marcha engatada, ele não consome nada de combustível. Então, a ideia de que o ponto morto ajuda a economizar combustível é uma ideia falsa, isso não existe. Então, é importante sempre manter o carro engrenado pela segurança e pela vida útil de motor, câmbio, todos os elementos. E corre o risco também de superaquecimento, de pegar fogo até a pastilha, né? Porque a velocidade diminuir do motor em marcha lenta, ele pode superaquecer. Aproveitando aqui, a Marina Rossi, Antônio, lembrando aqui a todos os ouvintes, a gente está conversando hoje com o Antônio Fiola, que é o presidente do Sindirepa. Uma pergunta aqui da Marina Rossi, mandou pelo YouTube. Que ela diz que não entende muito de carro, mas às vezes ela percebe que a marcha ré do carro dela arranha. Ela quer saber se isso tem a ver também com o desgaste da embreagem. Olha, podem existir alguns fatores que fazem a marcha ré arranhar. Um desses fatores é que às vezes o carro está dando um pouquinho para frente e você engata a ré. Ou então que você tirou uma primeira ou uma segunda marcha e engata a ré em seguida muito rápido. O ideal para você colocar, ou então coloca a marcha ré com o carro acelerado. O ideal é que você, ao engrenar a ré, o carro esteja em marcha lenta e parado. Se mesmo assim essa marcha ré arranhar, aí sim pode haver algum problema, ou com a embreagem ou com o câmbio. Mas a probabilidade geralmente é de você estar engatando uma marcha ré ou com o veículo em movimento ou com o carro um pouco acelerado. Correto. Tá aí para a Marina que perguntou essa via YouTube. Vamos voltar aqui para umas práticas ruins de vícios, Antônio. Dirigir com combustível na reserva. E isso a gente vê de monte, né? Até quem trabalha dia a dia, como hoje, Uber, taxista, você olha ali, tudo bem que tem, em alguns casos, o taxista Uber tem o veículo a gás, então pode estar no gás. Mas o que eu vejo de gente andando com o carro na reserva é muito ruim para o carro, né? Leandro, sabe por quê? Quando você está utilizando o tanque na reserva, as bombas de combustível hoje são bombas elétricas, né? Então essa bomba ela está puxando sempre o combustível no nível um pouco acima de 1/4 ou acima da reserva. Quando você utiliza muito reserva, se o tanque estiver concentrando algum tipo de sujeira, todas as sujeiras sempre vão estar depositadas lá embaixo, né, no fundo. Então quando você utiliza o tanque muito tempo na reserva ou habitualmente na reserva, sempre vai puxar uma quantidade maior de sujeira, levando essa sujeira para o sistema de injeção e aí vem comprometer a vida útil do sistema de injeção. Pode entupir um bico, pode comprometer a vida útil do bico, pode entupir um filtro, enfim. Não é uma prática recomendável a gente usar sempre o carro na reserva. É claro que uma vez ou outra, uma viagem longa, você acaba deixando uma vez ou outra o carro entrar na reserva, mas isso não deve ser um hábito
porque não é bom nem para a bomba de combustível e nem para o sistema de alimentação, o sistema de injeção eletrônica. Ó, o JP levantou a mão aqui falando que tá nessa lista, viu? Nosso técnico de som aqui tem que abastecer, JP. Viu que tá chegando na reserva, abastece. Agora, essa daqui é mito ou verdade, Antônio? Passar em lombadas ou valetas na diagonal. Você vê que é aquela lombadona, uma baita de uma valeta, muitas pessoas têm aquele hábito de ir com o carro de lado, né? Para evitar de raspar. Isso é correto? Faz isso ou não faz? De jeito nenhum. Isso também é um outro erro que a gente comete. E aí o pessoal com mais de 40 anos que tinha carro rebaixado antigamente fazia isso para não raspar, né? Uhum. Só que você deve entrar sempre com as rodas paralelas. Porque quando você entra com a roda paralela, a torção na carroceria é uma torção uniforme. Quando você entra primeiro com a roda direita ou a roda esquerda, que você entra naquela diagonal, você sempre força um pouco mais a carroceria do carro. Existe um movimento de torção maior da carroceria. Então, quando você torna disso também um hábito, quer dizer, nós estamos falando aqui de coisas que são feitas como hábitos. Isso são hábitos que trazem problemas ao longo do tempo para o carro. Porque se você entrar reto, as rodas estão paralelas, o peso está dividido entre as duas rodas, você entra com as dianteiras, depois com as traseiras e não tem problema nenhum. A partir do momento que você entra com a diagonal, uma roda só passa a suportar um peso maior. E isso também vai comprometer aí a vida útil de carroceria, de suspensão, de direção, enfim. No longo prazo você vai ter problemas mais precoces. E é um detalhe curioso mesmo, eu lembro do meu pai quando me ensinava a dirigir, falava justamente isso, não, você tem que entrar de lado, tal, o paizão tá me ouvindo, mas é errado. Então, antigamente a gente tinha muito esse hábito, é verdade, você tem razão. Outro hábito, encostar o pneu na guia quando você vai estacionar, e muitas vezes as pessoas fazem isso quando param numa subida. Isso também é prejudicial para o carro, para o pneu? Não é aconselhável, né? As pessoas faziam isso antigamente também porque os freios de mão tinham muitas falhas e tal. Entretanto, quando você encosta a roda na guia, deixando que ela suporte uma boa parte do peso do carro e freia o carro depois, você está forçando o pneu, você está forçando os terminais de direção e está forçando a própria caixa de direção e o pivô da suspensão. Você força todo o sistema de suspensão junto com o pneu, que está suportando aquele peso. Então, o fato da gente esterçar a roda, manter a roda esterçada, encostada na guia, também não deve ser feito. Para o carro sempre da melhor maneira possível. Se você tiver algum receio, até engrena uma marcha, né? Deixa uma marcha engrenada, mas não encoste o pneu na guia. Eu tô olhando pro JP aqui, ele tá com uma cara de triste. Eu acho que você faz tudo isso, hein, JP? Conta pra mim aí. Ele vai ter que mudar o hábito dele de dirigir, então manda um abraço para ele e fala para ele passar numa oficina de confiança, que ele vai ter que quebrar os paradigmas. Não, eu tô vendo que eu não sei como o meu carro resistiu até hoje, mas existe um mito, né, só aproveitando, quando você tá num trânsito muito intenso, o trânsito tá muito lento, aí sempre falam, desliga o motor, desliga o carro e quando começa a andar, liga de novo. Isso ajuda em alguma coisa ou prejudica em alguma coisa? Olha, sempre as pessoas têm o hábito de achar que isso vai economizar combustível, mas na verdade, quando você desliga e liga o carro novamente, existe uma queima de combustível um pouco maior para dar essa ignição inicial, para dar essa partida inicial. Então, se não for por um período superior a 5 minutos, não vale a pena você desligar o carro, mesmo porque aí você vai forçar o motor de partida, vai forçar um pouco mais a bateria, então a partida sempre é um esforço maior de todo o sistema do carro, né? Então, se não for, pelo menos para ficar desligado durante 5 minutos, não vale a pena ligar e desligar o carro. O sistema de água, de arrefecimento, a água para, o óleo desce para o cárter. Então, tudo isso tem que haver a recirculação do óleo, a recirculação da água, a própria ignição da partida. Os gases do escapamento ficam estacionados, depois eles saem quando você religa o motor. Então, se não for um período maior que 5 minutos, não faça isso, que também vai te trazer mais alguns problemas e vai comprometer a vida útil de alguns sistemas.
Tô achando que um monte de gente vai dormir triste essa noite e tentar mudar os hábitos amanhã, mas na verdade é justamente isso que a gente quer, galera. O Antônio, presidente do Sindirepa, tá aqui para esclarecer todos esses vícios, né? Vício tá aí para ser corrigido. E mais um, Verdade. Antônio, em relação a descansar a mão no câmbio, que não só como descanso, mas tem gente que, eu confesso, já fiz isso de apoiar ali a mão na manopla enquanto está dirigindo, porque fica mais estiloso e tal. Isso é prejudicial para o carro também? No carro mecânico, quando você força a mão no câmbio, existe o câmbio, na verdade, são eixos que possuem rolamentos e engrenagens, né? Toda vez que você apoiar a mão no câmbio, você vai estar forçando o trambulador, né, que é aquela peça que vai embaixo da alavanca, e você está forçando também o eixo piloto, o eixo primário, o eixo secundário do câmbio. Faz com que as engrenagens se articulem de maneira um pouco mais forçada. Isso, num prazo também longo, vai comprometer a vida útil do câmbio. Portanto, deixa as duas mãos no volante, que vai ser o mais aconselhável, sempre as duas mãos ao volante, pela segurança, pela rapidez do movimento brusco e também pela vida útil do sistema de câmbio, do sistema de freio, enfim, de tudo. Muito bem. E controlar o carro na embreagem e acelerador em subidas, que é outra prática aí que o homem principalmente gosta de mostrar, né? Olha, eu controlo bem o carro não desce e tal, tudo errado, né, Antônio? Leandro, de todos que você citou, esse é o pior de todos, cara. Esse é o que mais vai abreviar a vida da embreagem. Isso queima a embreagem e queima rápido. Se no começo da entrevista a gente falou sobre descansar o pé na embreagem, você controlar o carro numa subida na embreagem, ele vai estragar a embreagem 2 vezes mais rápido do que manter o pé. É assim, você acaba com a embreagem mesmo. Esse hábito queima, porque ela vai trabalhar não só mais, quanto muito mais quente. E esse aquecimento vai prejudicar todo o disco, todo o platô, acaba com a embreagem bem rápido. Portanto, isso é um hábito que jamais o consumidor, o usuário do carro, deve utilizar. Nunca controlar o carro numa subida utilizando a embreagem. Pisa no freio, puxa o freio de mão para sair novamente, mas nunca mantenha esse carro na embreagem. Até porque o trânsito hoje em dia não permite você mostrar nada para ninguém, né? Dirige direitinho ali, vai economizar combustível e preservar seu carro numa vida útil boa, né? E também facilitar, ajudar o meio ambiente. Quer dizer, com certeza. Aproveitando mais uma perguntinha aqui de pessoal no YouTube, o Fernando Silva, falando sobre o freio de mão. Aqui ele mandou aqui, assunto de freio de mão, ele vê vários conhecidos puxando freio de mão com o carro automático, no caso, na posição drive, e depois colocando em parque. E, segundo ele aprendeu que o ideal é puxar em neutro e depois colocar em parque. Ele tem razão, o Fernando está coberto de razão. Você tem um carro automático, você para o carro, segura no freio, coloca o P e puxa o freio de mão. Ou você puxa o freio de mão e põe no P, mas sempre parando o carro, colocando no P e puxando o freio de mão. Nunca o P de parking, né, que é o sistema americano estacionado, deve parar o carro. Em hipótese alguma, você deve deixar o carro em movimento e colocar no parking. Isso pode prejudicar também o câmbio automático, que é um câmbio muito mais inteligente, com módulos eletrônicos, mas também muito mais sensível. Então, pare o carro totalmente e coloque no P quando ele estiver totalmente parado. E, hipótese alguma, coloque o parking com o veículo em movimento. E nessa também eu acrescento aqui o que já vi muitas pessoas fazerem, pessoas que têm carro automático, pelo fato a posição P, o parking, manter o carro ali travado, esquece do freio de mão. Não puxa o freio de mão mesmo em subida, descida. Isso também não é para se fazer, né? É praticamente o mesmo risco, porque aí todo o peso do carro vai ficar no parking, né? Então, por mais que o parking seja uma marcha de travamento, de parada, de permanecimento do carro parado, o correto é sempre utilizar o freio de mão. O que foi feito para manter o carro e segurar o carro parado é o freio de mão. Quer dizer, esse sistema é o sistema adequado para você parar o carro e não o parque. O parque é apenas para o câmbio ficar em posição de descanso, em posição de travamento, né?
quer dizer, que você sabe que não tem nenhuma marcha engatada, não vai ter nenhum tipo de desgaste no câmbio, mas ele nunca deve servir para segurar o carro, sempre o freio de mão. Muito bom. E aproveitando também que já me perguntaram isso sobre a sopa de letrinhas, né? O P de parking, de parado, o N de neutro e o D de drive, não é de diante, que já me falaram. Perguntaram que o D que não funciona, mas não é de diante, é de drive. É de driving, o sistema, é a língua americana mesmo, a língua inglesa. Antônio, perdão. Fernando foi que mandou a pergunta aqui. Antônio, responde mais uma pra gente. Girar o volante até o fim de curso e fazer força nas manobras. Também um vício negativo, né? Principalmente e no veículo com direção hidráulica. Porque o veículo com a direção hidráulica, a direção fica mais macia exatamente pela circulação do óleo, e esse óleo é um óleo que trabalha sob pressão, e essa pressão faz com que o volante fique mais macio. Quando você esterça até o fim, a gente usa o jargão de você estrangula a direção e o óleo deixa de circular. Então isso também vai abreviar o uso da caixa de direção, o uso do sistema de direção como um todo, da bomba de óleo da direção hidráulica. Então, sempre a gente costuma dizer 2 dedos antes de chegar no final. Nunca segurar a direção hidráulica forçada até o final. Isso é um hábito que todo mundo acaba tendo naquela ânsia de fazer uma manobra, naquela ânsia de você estacionar o carro, de ganhar um pouquinho de tempo, mas é um hábito que acaba comprometendo toda a vida do sistema de direção. E, Antônio, no caso de carros com direção elétrica, isso acontece também? Também porque mesmo a direção elétrica ela tem um pouco de circulação de óleo, né? Então, o hábito de você manter ela muito tempo estressada compromete todo o sistema, a vida útil do sistema. Muito bem. Além do que força os terminais também, né? Força a própria gremalheira, que a gente chama, que são aqueles dentes que fazem a direção estressar, força todo o sistema, né? Ou seja, nada de forçar no seu carro, nada que fuja do natural. Lembrando, nós estamos conversando aqui com o Antônio Fiola, presidente do Sindirep. A entrevista tá boa, eu vou perguntar mais 2 aqui para você, Antônio. Puxar o freio de mão até o talo. A pessoa parece estar fazendo academia, saiu da academia, quer fazer ali levantamento de peso com o freio de mão. Faz isso ou não faz? Não, isso aí eu já vi muita briga de casal, inclusive. Às vezes o marido puxa o freio de mão até em cima, a mulher não consegue soltar depois que vai manobrar o carro, né? Não é bom você forçar, né? É como eu estava te falando até no caso da direção. Tudo que é natural é melhor. Quer dizer, você forçar muito o freio, quando você puxa até em cima, você estica demais os cabos, você estica demais todo o sistema, os patins, né, que a gente chama. Os patins é onde vai a lona de freio, são aquele mecanismo da roda traseira que segura o carro. Você compromete, ou se for freio a pastilha, freio a disco, compromete a vida útil da pinça de freio. Tudo que você forçar demais é prejudicial à vida útil de todo o sistema. Então o freio de mão tem que puxar até o momento que para o carro, e não até o momento que o braço aguenta, né? O correto é você puxar o freio até que o carro permaneça estacionado. E para a gente fechar, Antônio, me mandaram aqui no Snapchat o Cláudio perguntando o seguinte: ele tem carro manual e ao dar a partida ele pisa sempre no pedal da embreagem para aliviar a partida, o giro do motor. Isso é correto? Isso é uma coisa boa? Alguma coisa boa na história? Ele tem razão. Ele conhece um pouco de carro, ele está certo, alivia todo o sistema. Inclusive, existem carros que você não aperta a embreagem e você não consegue dar na partida, né? É verdade. Alguns carros americanos, eles fazem isso para você não sobrecarregar o volante do motor e o motor de arranque, o motor gira um pouco mais livre, principalmente na primeira partida, né? Que o carro está frio, o óleo está mais grosso. Se a pessoa tiver esse hábito, ele também vai poupar aí o sistema em geral. Embora os carros atuais são feitos para suportar um pouco mais. Inclusive, a gente tem já hoje o sistema start-stop, né? Quer dizer, a partida hoje se tornou uma coisa muito mais leve. O start-stop é aquele carro que você para no farol, ele desliga, quando você vai sair, ele liga sozinho. Então, a partida aí se tornou um fardo mais leve para o motor. Mas sempre é bom, se você tiver o carro mecânico e puder
apertar o pedal da embreagem no momento da partida, você vai estar ajudando aí a vida útil do seu motor, da sua embreagem, enfim, do carro como um todo. Antônio Fiola, presidente do Sindirepa, a entidade que representa as oficinas independentes no Brasil, nos ajudou demais, Antônio, esclareceu muita dúvida e eu vou te acionar outras vezes porque tem uma enxurrada de dúvida aqui do pessoal sobre como dirigir de uma forma correta, né, sem vícios. Leandro, a gente que agradece, o reparador brasileiro é um reparador sempre pronto para arrumar o veículo, 80% da frota é arrumada no setor independente, os veículos fora de garantia vão todos para as oficinas, temos aí 90 mil oficinas no país inteiro, então é um prazer poder esclarecer, falar sobre prevenção aí para todos os ouvintes da Star FM, a gente sabe aí o sucesso do teu programa, conte sempre com a gente, e foi um prazer poder esclarecer aí as dúvidas. Prazer foi nosso, Antônio, boa noite e até a próxima. Boa noite, obrigado e um abraço a todos. Abração. Tá aí, moçada, Antônio Fiola esclarecendo aí as práticas ruins, vários vícios, né? Eu vou sair daqui, hoje eu tô de Onix Effect, a versão do Chevrolet Onix com adesivos esportivos, que de esportivo o carro não tem nada, mas tem câmbio manual. E vamos seguir direitinho o que o Antônio falou aí. Quem mandou as perguntas aqui, o Fernando, a Marina, a Miriam e o próprio JP, né, JP? Se for dirigir aí, meu amigo, para de fazer as coisas erradas, né? E a entrevista foi tão boa que a hora voou. O que eu vou fazer é o seguinte, cara. Vamos deixar o Sem Freio para a semana que vem. A gente falar aí sem papas na língua sobre o Chevrolet, não, sobre o Volkswagen Up restilizado. Eu fiquei o fim de semana com o carro. Rodei bastante com o modelo que está com o visual renovado. Andei com a versão com motor 1.0 turbo. E tenho o que falar sobre esse carro. Vamos aqui para você, pergunta, Leandro responde? Pegar aqui algumas perguntinhas. Bora lá, eu já aprendi que eu fiz tudo errado a vida inteira. Mas sempre dá tempo de acertar, né? Olha aqui, a pergunta do Mark Rondina, ele falando sobre SUV. Hyundai Creta 2.0 automático na versão Pulse ou Jeep Compass 2.0 versão Sport. Ele tá falando aí das duas versões de entrada de cada um desses carros e ele tem para gastar em torno de R$100 mil. Primeiro lugar, cara, inveja positiva. Muito bom gastar com esses dois carros, duas opções muito interessantes, cara. Só que um detalhe que eu acho que vai fazer a diferença. No caso do Compass, você vai estar comprando um carro de um segmento superior. O Compass comparado ao Creta, o Creta é um carro legal que eu vou pegar para rodar nesse final de semana, já deixo avisado, semana que vem a gente vai falar sobre Creta também, mas no conjunto, sensação ao volante, de conforto e até de espaço, o Compass ele é um pouquinho melhor. Só que fica atento nas revisões, os valores de revisões e também nas peças de manutenção. Só que entre os dois, eu ficaria com o Compass. O desempenho vai estar ali pau a pau. E os dois motores são bons, mas eu acredito que o Compass vai te deixar mais feliz. E mais uma aqui de SUV, 9,58, dá tempo para mais uma rapidinha aqui, ó. Dúvida de SUV do Emilson Ponciano, ele está optando aí também, tá pensando no Creta e o Kicks, o Nissan Kicks ou o Hyundai Creta, qual dos dois? Nesse caso, JP, o Creta é um melhor carro, mais espaçoso, anda mais, motor 2.0, mesmo na versão 1.6 é um carro que vai entregar mais, o Kicks é um carro mais leve, só que em termos de conforto de rodagem, de estrutura, de prazer ao volante, o Creta vai te entregar mais. O Kicks é um ótimo custo-benefício. Isso sim é uma boa opção em relação ao Nissan Kicks. E dá para mais uma ou não? Dá, vamos lá. Então vamos lá. Aqui, a pergunta do José Arcoverde. Ele quer saber se há uma previsão de lançamento da Chevrolet S10 com motor flex e câmbio automático. Já foi lançado, cara. Inclusive eu andei de ontem para hoje com esse carro. Eu andei com a S10, gostei. A combinação a S10 na versão flex só tinha câmbio manual. Agora passa a ter câmbio automático com preços que partem de R$ 107.990 na versão com tração 4x2, tração só um dos eixos, e a versão completona 4x4 custa R$ 129.990, R$ 130 mil, né? Equipado com motor 2.5 flex, 206 cavalos e o câmbio automático de 6 marchas, que combinou bem com esse motor. A picape é boa de respostas,
Anda forte, isolamento acústico, não é aquele carro que você sente gritando a todo tempo. E em termos de consumo, de acordo com o Inmetro, aí não dá para esperar muita coisa, que a gente está falando de uma picape pesada, tudo mais, mas ela faz, segundo o Inmetro, 5.4 na cidade e 6.4 na estrada com etanol. Mesmo assim, é a melhor média para o segmento. A Hilux, que é a rival dela direta, faz 4.8 na cidade e 5.6 na estrada. Médias baixas, só que são picapes pesadas, então se você está interessado em picape flex com motor automático, vá conhecer a Chevrolet S10, que é um bom carro, viu? Quer uma picape? Quero. Vamos ver lá na concessionária então? Bora que agora eu aprendi o que fazer. Então Aprendemos, agora... né? Já pode pegar a picape e sair acelerando, Não, né? posso comprar até duas, porque eu vou economizar agora com manutenção, dá pra... É isso aí, galera. Mais um Papo Acelerado que se encerra, 10 horas em ponto. Semana que vem tem mais. Como o Fernando mandou aqui no YouTube, vamos divulgar, passa para os amigos aí para divulgar essas perguntas, várias perguntas importantes que você que dirige, com certeza algum desses vícios você tem, né? Eu tinha, não vou falar que não tenho mais, eu corrigi a maioria deles. E o JP vai corrigir também, né? A partir de agora. Para todas as mães que nos acompanham, um ótimo Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para as mamães no próximo domingo. E terça que vem, 9 da noite em ponto. Papo Acelerado, comigo Leandro Álvares e JP. É isso aí, até semana que vem. Até semana que vem, um abraço.